Olá, boa tarde, a paz para todos. E a gente está aqui mais uma vez para o nosso estudo do livro de João. Hoje é o capítulo 11 e 12. Deixa eu ver o tamanho do 12. Acho que vai dar tempo, vamos ver. Vamos fazer o 11 e se der tempo, mas eu acho que não, acho que o 12 a gente vai fazer amanhã. O 12 e o 13 amanhã, ou só o 12, que é grande. Deixa eu ver, porque alguma coisa dá pra ser resumida. É que pra mim nada dá pra ser resumido, eu tenho mania de ler integralmente. Mas... não, nada dá pra ser resumido, não. Mas vamos ver, se der tempo de fazer os dois, a gente faz, né? Vamos orar e aí a gente começa o estudo. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais esse momento aqui diante da Tua presença, diante da Tua palavra, onde nós buscamos com sede pelos Teus ensinamentos, Jesus. Nós buscamos com todo o nosso coração a Tua palavra, pelos Teus milagres, aonde a Tua glória se manifestou enquanto esteve aqui na terra, entre os homens. Nós estamos aqui para te conhecer melhor, para que o nosso relacionamento contigo seja mais íntimo, mais profundo e que nós possamos estar cada dia mais unidos, cada dia mais conectados em verdade, em espírito, para que a gente saiba discernir o certo do errado, o bem do mal, para que a gente consiga agir com coerência em relação ao nosso próximo, com amor, agir com paciência, para que a gente receba aqui nesses encontros os ensinamentos necessários para que a gente possa conviver aqui na Terra e viver a nossa vida até o momento em que possamos estar junto de Ti. Porque mesmo sabendo que não somos merecedores, nós desejamos isso de todo o nosso coração, Senhor. Um dia estar junto da Tua presença, estar junto de Ti, Pai. Muito obrigada, Jesus. Amém. Hoje o capítulo é muito interessante. Antes de fazer esse capítulo aqui na live, eu dei uma estudada a respeito. Realmente é muito lindo e é um dos capítulos onde Jesus ele revela o principal motivo pelo qual ele esteve presente entre nós, né? Mas a gente vai desenrolando isso durante o texto. E aí depois eu vou dizer para vocês de onde foi a minha referência de hoje, que é um estudo com um pastor que eu gosto muito, muito mesmo, eu respeito muito o trabalho dele. Mas vamos lá. A ressurreição de Lázaro. Vou ficar com o meu marca-texto aqui, que vira e mexe aparece um versículo que eu quero anotar, né? Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Bom, aqui é interessante que João comenta a respeito de Maria ter ungido Jesus com unguento, mas essa leitura vem no próximo capítulo, né? Mas ele já menciona aqui. Interessante também dizer que a época em que João escreveu esse evangelho fica entre 40 e 70 depois de Cristo, as décadas, né? Não se tem uma data precisa a respeito, mas nessa época já haviam muitas pessoas que criam em Jesus, né? O cristianismo, o evangelismo, ele já tinha crescido e se desenvolvido bastante à época.
Então é bem interessante que João, quando ele menciona aqui no Evangelho, ele já não tem mais a necessidade de seguir uma certa cronologia, justamente por causa disso, por ter passado já tanto tempo depois da ressurreição de Jesus. Eu acredito que seja mais próximo da década de 40, porque se fosse 70, João estaria de idade avançadíssima quando ele escreveu esse evangelho, sendo que ele ainda posteriormente escreveu o Apocalipse, né? Então, se você for pensar, ó, ele estava em Éfeso quando escreveu o Evangelho de João, né? Aqui um dos 4 evangelhos. Mas quando ele escreveu o Apocalipse, ele já estava lá na ilha de Patmos, né, para onde ele tinha sido deportado. Então, já tinha passado bastante tempo isso. Isso quer dizer que eu acho que deve ter sido mais para a década de 40 e lá para a década de 70 ele já devia ter uns seus 80, 90 anos, alguma coisa assim, né? Senão João seria criança quando ele esteve com Jesus, né? O que eu acho que é tempo demais se a gente for colocar a década de 70 aqui para o Evangelho de João, a menos que isso tenha acontecido assim. Escreveu o Evangelho de João, foi deportado e aí ele já escreveu o Apocalipse logo em seguida, mas eu acredito que é muita coisa para se escrever em tão pouco tempo. Qualquer escritor sabe disso, né? Eu, na verdade, eu não sei, porque eu não sou escritora, mas eu vejo que tem pessoas que demoram até 1 ano, 2 para escrever um livro. Então, acredito que seja um pouco antes. E então as meninas, né, mandaram ele, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Porque Lázaro era um amigo, uma pessoa muito querida de Jesus, né? E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Esse é um dos pontos principais aqui da ressurreição de Lázaro, né? Primeiro, é importante dizer assim que a família de Lázaro provavelmente era uma família bastante influente, porque durante o decorrer do texto percebe-se que eles tinham muitos amigos, eles eram muito conhecidos. Maria tinha, né, o nardo, que era um unguento caríssimo, enfim. Então, presume-se que seria uma família bastante influente à época. Mas voltando aqui para o versículo 4, Jesus, né, repetindo: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. A gente resume isso basicamente entendendo que a glória de Deus se manifesta também no nosso sofrimento, nas nossas dores, nas nossas dificuldades e nas nossas fraquezas. A gente vê o cego de nascença, né? A gente vê situações dos milagres de Jesus, né? De pessoas doentes que ele curava de longe, à distância, dele andando sobre o mar. Então, a glória de Deus se manifesta também na nossa, e principalmente na fraqueza humana. E assim ele se mostrava Deus. Havia, obviamente, aqueles que criam e aqueles que não, mas era muito assim claro que ele se mostrava como Deus e a glória de Deus se manifestava através dele ali, né? Ele sendo Deus, através das fraquezas, das doenças e das dificuldades humanas. Interessante também mencionar que a ressurreição de Lázaro é o 7º milagre que tem aqui no Evangelho de João, né? A gente já viu 6 milagres, inclusive ele andando sobre as águas, transformando água em vinho, a ressurreição de Lázaro, o cego de nascença, o paralítico do tanque de Betesda, qual foi? O filho do oficial, né? A mulher adúltera, peraí, cadê aqui? Não é a mulher adúltera não, gente, é a multiplicação dos pães e peixes.
A mulher adúltera foi mais um ensinamento, né? É a cura do filho, porque o outro oficial é o servo, né? E esse oficial é o filho. Então, são 7 milagres. E também, né, são 7 vezes em que ele diz, né, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. Enfim, então Jesus, ele aqui tem um número 7 sempre, né, que os 7 dizem teologicamente que é o número da perfeição, para número bíblico da perfeição, né? Então, talvez não seja por acaso que ele apareça tantas vezes por aqui, né? Hoje eu tô um pouco cansado, meu cérebro tá demorando um pouco para processar. Eu tava trabalhando, mas vai sair em nome de Jesus. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, assim, ele já sabia que Lázaro estava enfermo, e então ele continuou onde ele estava, ele não se moveu dali. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Aí disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, aqui a gente tira o seguinte, que havia uma hora, um momento certo para que Jesus fosse pego pelos judeus, né? Fosse preso e acontecesse toda a profecia que haveria de se cumprir. Mas nesse momento ainda não. Então ele ainda precisava trabalhar. Ele ainda precisava fazer a obra do pai dele, a obra de Deus. Então ainda precisavam dele. Então não era chegado o momento de acontecer nada com ele. Então ele podia estar de frente aos judeus, que naquele momento ainda não aconteceria absolutamente nada com ele. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Jesus dizia isso da morte, né? Porque é um mistério muito grande a respeito da ressurreição, né? Mas tem pessoas que erroneamente acreditam que a morte é um sono profundo que você fica naquele sono. Isso tá completamente equivocado, né? Pelo menos para nós cristãos, obviamente que nenhum cristão pode concordar com isso. Mas a morte em si, o sono que Jesus diz, é o sono da ressurreição. Então, a morte, ela é um sono, mas a ressurreição, ela vem logo em seguida. Mas eles não entenderam isso. Eles entendiam como sono mesmo. Ele estava dormindo, então ele estava descansando, né? Assim, ainda é intrigante a gente tentar entender por que até então, depois de tantos e tantos milagres, porque aqui no livro mesmo, no Evangelho de João, a gente vai ver lá no final que ele fala que foram tantos milagres que era impossível contar. Ele até faz uma hipérbole ali, uma coisa bem assim, né? Muito grande mesmo. Então, Jesus, ele fez inúmeros milagres e até então os discípulos ainda não conseguiam entender o que Jesus estava dizendo. É até bastante intrigante a gente pensar qual motivo. Será que o coração ainda estava incrédulo? Porque, como diz, não pode ser, né? É algo surreal, né? Depois de tantos milagres vistos, né? Porque pensa, o próprio Filho de Deus que criou o mundo e que fez as coisas para serem do jeito que elas são, ele é o único que tem o poder de alterar essas mesmas coisas. Exemplo, a gente não pode alterar a gravidade, mas ele alterou quando ele andou sobre as águas. A gente não pode salvar ninguém da morte, mas ele salvou pessoas da morte. Ou seja,
Ele veio, ele foi o único que conseguiu mudar sua própria criação. Tudo aquilo que ele mesmo fundamentou, só ele podia movimentar ali. Aquela coisa, né? Ele é o criador. Então só ele poderia mudar. E ainda assim, os discípulos ficavam meio perdidos, né? Como diz aí, viajando na maionese. Não sei por quê, mas tá bom, né? A gente deixa isso para lá e vamos pro foco aqui, que é Jesus. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Ai, de vez em quando acho que Jesus tinha que ser mais claro, né? Porque era demais. E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Ou seja, aí Jesus explicou, né? Sabe aquela pessoa que não entende o que você fala? Aí você fala assim: acho que eu vou ter que desenhar para você. Acho que é mais ou menos isso que Jesus fazia. Porque ele falava, ninguém entendia nada, nada. Então ele tinha que vir e explicar mais uma vez, né? Claro, com toda a paciência, não é igual a gente que já fica bravo, fica estressado, né? Mas não, Jesus ele fazia tudo com um domínio próprio que ele mesmo criou e que era próprio de si, né? Do próprio Deus. Aí disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Assim, por que ele falou isso? Por causa dos judeus que queriam pegar ele. Então, assim, ele não acreditava que Jesus fosse se salvar ali, que ele conseguisse se livrar da perseguição dos judeus. Olha como Tomé era descrente. E como isso fica bem claro na Bíblia, né? Como que uma pessoa descrente é algo assim, chega a ser feio, né? Vai muito assim contra aquilo que Jesus nos ensina, né? Porque Jesus nos ensina o tempo todo a ter fé, a acreditar, isso tudo é algo que ele nos deixa, teria que ser uma motivação diária. Se você anda com Jesus, se você tem a oportunidade de estar com ele, por que você tem que ter dúvida das coisas? Quem anda com Jesus não tem dúvida de nada, porque sabe do que ele é capaz, sabe o que ele pode fazer, né? E incrivelmente isso também acontecia ali. Vamos para morrer com ele. Devia ser um tom, sei lá, irônico, debochado, né? Coisa muito do ser humano que vive na carne, né? Ai, ele tá achando que ele vai lá e vai se livrar? Algo desse gênero. Muito triste, né? Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Então, Lázaro já estava morto há 4 dias. Então, quer dizer, ele esperou realmente Lázaro, a constatação, ele estava enfermo, ele morre, a constatação da morte, o funeral, depois do funeral, o enterro, e depois enterrado enterrado não, né? Porque aquela época não era enterro, eram grutas, né? Eles tinham as suas. Aliás, quem tinha gruta eram pessoas que tinham muito poder aquisitivo. Então, isso mais um detalhe que nos leva a acreditar que a família de Lázaro, Maria e Marta tinha muitos bens, era uma família abastada. Então, eles tinham uma própria gruta. Então, isso era algo, né? Então, assim, voltando, Jesus esperou que ele estivesse ali no sepulcro dele já há 4 dias, ou seja, já passado um bom tempo, para que ninguém dissesse que ele estava vivo, né? Deixando aqui uma observação importante, porque ainda se ele chegasse em cima, poderiam dizer, ah, não, vai ver que ele não estava morto. Sabe como era, né? Nessa época, hoje ainda existe pessoas com esse tipo de descrença, infelizmente, né? Mas não é assim que a gente vê, né? A gente consegue ver mais além, graças a Deus. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Acho que era mais ou menos um dia, isso, contava mais ou menos um dia. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Marta sempre é aquela que toma as iniciativas, né?
Nota-se bastante a diferença aí entre as duas irmãs, porque Maria era aquela pessoa mais quietinha, né? Aquela pessoa mais na dela, mais no cantinho dela, e Marta não. Marta já era mais eloquente, mais efusiva, mais ativa, né? Uma pessoa mais ativa. Então, ela vai e Maria fica. Disse, pois, Marta a Jesus. Acho que vai ver que Marta era um pouquinho ansiosa, deve ser isso, né? Porque a situação da casa, né? Ela também ficou bastante preocupada, né? Ai, Senhor, eu tô aqui, tô limpando a casa, tô arrumando, fazendo a refeição de vocês e tudo, e Maria não vem me ajudar. Então, assim, ela devia ser ansiosa, né? Para fazer as coisas, enfim. Não que seja um defeito, ela não tinha um defeito, ela só era uma pessoa que ela tinha um comportamento, uma personalidade diferente da irmã, mas ela tinha tanto amor e fé em Jesus como Maria e como Lázaro, né? Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Nesse momento, ela não está reclamando com ele, ela só está dizendo, nossa, Jesus, se você estivesse aqui naquele momento, eu tenho certeza que você teria salvado ele. É isso que ela estava querendo dizer, não assim, se você não... Ai, tá vendo? Você não estava aqui, então... Isso é a interpretação, né? Que às vezes a pessoa, ela quer dizer uma coisa, hoje o WhatsApp tá muito assim, né? Você diz uma coisa com essa intenção aqui de Marta, mas as pessoas entendem que ela estava brava com Jesus, né? Porque lê errado. Mas não era nada disso, não. Ela só quis dizer que ela confiava nele. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. A prova da confiança está aqui. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Por isso que eu falo que ela é ansiosa, porque ela não para nem para refletir sobre o que Jesus tá falando, ela já responde em seguida, eu sei, ele vai ressuscitar sim, na ressurreição do último dia. Aí Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Mas ela ainda assim, respondendo imediatamente a Jesus, não parou para refletir no que ele tinha acabado de dizer. Ele tinha acabado de dizer que o irmão dela ia ressuscitar, porque ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Então, quer dizer, eu vou ressuscitar Lázaro agora, ele vai viver. Mas ela, acho que devia estar num estado, né, de tristeza e ansiedade, aquela coisa, né, de, poxa, se tivesse acontecido isso, ele não teria morrido, se tivesse, sabe, né, que o luto é muito difícil, você fica sempre pensando em várias coisas, né, e acredito que naquele momento ela estava assim. Mas ela responde o que é a resposta correta de uma mulher que cria em Jesus também, né? E assim como Maria. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui, chama-te. Então ela vai quietinha para chamar Maria. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Ele continuou no mesmo lugar. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Então eles estavam acompanhando ela, estava naquele momento de luto, então provavelmente estavam juntos dela por causa disso. Então ela saiu e eles saíram juntos para ir velar, né, provavelmente ali com ela no sepulcro. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se
muito em espírito e perturbou-se. Deixa eu pegar outra versão aqui só para falar para vocês o que significa isso. Vou pegar a mais simples que eu disse que eu ia pegar, né? Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Aí, então assim, ele se angustiou, e já eu vou falar sobre isso. O que é essa angústia dentro do coração da gente quando a gente vê tanta tristeza nas pessoas, né? E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E quando Jesus viu onde ele estava, Jesus chorou. Então aqui há um contraponto entre o Jesus Deus, né, divindade, e Jesus pessoa, Jesus homem, né? Então você consegue perceber que ele chora por ver, assim como a gente, né? Se a gente, quem já passou, né, por uma situação de um velório de um ente querido, de uma pessoa querida, a gente, quando chega aquele baque, né, aquela coisa horrível, aquela sensação de aperto no peito, e a gente desaba a chorar, é automático, não tem como. E o mesmo acontece com Jesus. Isso é uma sensação física, humana, né? De um coração de carne, de sangue que corre nas veias, né? Mas neste momento foi o Jesus humano. E quando eu falei a respeito dessa angústia dentro do peito, assim, por ver tanta gente chorar, é porque Jesus naquele momento ele foi movido de imensa compaixão. Sabe, quando você vê uma notícia, uma coisa trágica na TV e aquilo te revolta de um jeito e você chora a dor da pessoa que perdeu um ente ali numa situação trágica, numa situação de, sei lá, de abandono, de abuso, enfim, né? E você sente a dor da pessoa em você, isso é compaixão. Então, é por isso também que Jesus sentiu tanta angústia, porque ele sentiu a dor do outro nele, ele foi tomado de profunda compaixão. E isso é algo que, se vocês forem lá em Mateus, né, depois mais pra frente a gente vai estudar Mateus, mas é que depois de João eu quero fazer um estudo sobre o Espírito Santo, porque a gente aqui tá fazendo um estudo bem profundo a respeito da pessoalidade e da divindade de Jesus, né? Mas depois eu quero passar para um estudo a respeito do Espírito Santo. Então talvez a gente vai ler um pouquinho de Atos, né, do 12 em diante ali, mais ou menos, e falar sobre o Espírito, porque tem muita gente que tem muita dúvida a respeito do Espírito Santo. Eu já recebi até a pergunta de quem é o Espírito Santo, e é natural, tá? Não vai olhar para essa pessoa e falar, ai, quem é o Espírito Santo? Não é assim que funciona, né, gente? Porque eu, por muito tempo, eu também fiquei, mas quem é? Será que é Deus? No início é assim mesmo, a gente fica com essa dúvida. E eu ainda tenho algumas dúvidas também para sanar a respeito disso, que eu tenho dúvidas pessoais a respeito disso, né? Então a gente vai fazer um estudo mais aprofundado para que eu possa aprender também o suficiente, né? Então a gente aprende todo mundo junto. Bom, disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Então, naquele momento, o pessoal reconheceu que Jesus gostava mesmo, né, de Lázaro, porque ele chorou muito. Algumas versões até dizem que ele chorou muito. Não sei se essa aqui não. Essa aqui fala Jesus chorou, mas tem algumas que falam que ele chorou bastante. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Já começa de novo, né? Aquela coisa de o ser humano querer que você, a todo custo, faça as vontades dele, né? Da maneira como ele quer que as coisas sejam feitas. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias.
Aí disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Então, olha só, aqui tem algumas coisas importantes nesses versículos. Primeiro que a gente, quando volta lá e que eu disse, né? Nossa, as pessoas querem as coisas da sua maneira. Para Jesus, para Deus, as coisas não funcionam do nosso jeito. Então não adianta a gente querer ter o controle das coisas que nós não conseguimos ter. Ele é o dono do controle de todas as coisas, ele é quem tem o controle de todas as coisas. Então, nada vai ser feito na hora que a gente quer, mas na hora e no tempo e da forma que ele quer. E a forma que ele faz é sempre e com certeza infinitamente melhor, inexplicavelmente maior e sobrenaturalmente inexplicável para nós, né, dizer as maneiras como Deus age. Então, não adianta querer que as coisas funcionem da nossa maneira, porque as coisas funcionam do jeito de Deus, a gente querendo ou não. Mais uma coisa que ele diz: tire a pedra. Jesus, ele não foi lá e pedra se mova, né, e sai do lugar. Não, ele não tinha isso porque ele não era mágico, né? E isso mostra pra gente que muitas coisas, o sobrenatural, o impossível, Deus faz, mas o que é possível, nós é que temos que fazer. Então a gente ora para Deus e pede por algo. A gente vou dar um exemplo, a gente pede um emprego. E a gente está precisando muito de um emprego e orou, e orou, e orou, e Deus ouviu as orações e conseguiu o emprego. Só que ele não vai trabalhar por nós. É a gente que tem que ir acordar cedo, ir para o trabalho, fazer a nossa parte todo dia direitinho, com vontade, com dedicação, porque senão a gente é mandado embora, a gente é dispensado. Né? Se você ficar faltando, você vai ser dispensado. Se você tratar mal o seu superior, você vai receber advertências e vai acabar sendo dispensado. Ou seja, tem coisas que nós precisamos fazer, porque Deus não faz essas coisas pequenininhas. Pequenininho, nós estamos aqui para isso, para fazer. E isso era pequenininho. Então ele pode ver que Deus jamais Deus, eu digo aqui na nossa leitura, Jesus, né? Ele jamais usou de nada humano para salvar alguém. Por exemplo, lá no tanque de Betesda, aquele paralítico, ele não conseguia chegar. Jesus não pegou ele, levou, tá bom, eu vou lá e te levo, e a gente vai lá na água, eu vou te curar lá na água. Não, Jesus curou ele ali na hora. Ele tem a maneira dele de fazer as coisas, mas ele pediu para o paralítico pegar a sua cama e levar a cama. Então, assim, certas coisas somos nós que devemos fazer. A mulher adúltera, a mesma coisa. Ele a salva, ele tira aquela mulher daquela situação, mas ele diz para ela: vai, não peques mais. Então, nós temos as nossas responsabilidades. E isso é algo que a gente tem que saber, né? Ah, Deus, eu preciso de uma quantia, eu preciso montar um novo negócio. Deus manda quantia, mas você que tem que correr atrás para fazer as coisas acontecerem, né? Porque ele não vai arrumar o resto tudo para você montar um negócio novo. Então, enfim, por aí vai. Bom, e outra coisa, aqui antes, mais uma vez, a gente já vai lembrar de outra passagem. Jesus levanta os olhos para o céu e diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Sempre antes de um grande milagre, Jesus agradece ao Senhor. Então nós temos que ser gratos. Ele estava diante da morte ali, ele estava diante do sepulcro de Lázaro e estava dando graças a Deus. Lá na multiplicação dos pães, ele estava diante de 5 pães e 2 peixes, acho que é 5 pães, eu sempre troco. 5 pães e 2 peixinhos, é isso? Tá bom, depois a gente vê que hoje o meu cérebro tá demais, hoje não tá bom não.
Mas ele diz, né? Primeiro ele pega aquela quantia pequenininha, primeiro ele dá graças a Deus. Então a gente tem que aprender a dar graças a Deus não só nos momentos bons, mas principalmente nos momentos ruins. Porque no momento de dificuldade, a gente glorificar a Deus, dar graças a Deus, agradecer por tudo que a gente está vivendo, por tudo que a gente é, é uma sequência mesmo. Você agradece e Deus entra com a providência. Não tem jeito. É gratidão e providência. A gratidão, ela atrai a providência. A fé atrai a bênção, né? A obediência atrai o favor de Deus. Então são situações que a gente precisa se atentar, porque tem gente que quando está no momento de dificuldade se esquece de Deus, começa a reclamar, começa a murmurar, começa a reclamar. Não é assim, né? Porque as coisas de Deus não são assim que funcionam. Quer saber como as coisas de Deus funcionam? Pega o Evangelho de João e lê 2, 3, 5, 10 vezes até você guardar. O pastor Lamartine Pozella, ele disse que a gente deveria ler direto, começar e terminar o mesmo livro 20 vezes, até a gente memorizar o livro todo, para que a gente saiba com toda certeza as direções de Deus, tudo que Ele tem para nós, tudo que Ele quer para a nossa vida, que a gente faça, que a gente execute, porque, como eu disse, tem coisas que é Deus quem faz, mas tem coisa que nós é que precisamos fazer, e Ele não vai colocar a mão nisso por nós. Amém? E Jesus continua aqui: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Então ele sempre tinha algum detalhe que ele fazia ou falava para que a multidão visse que ele falava com Deus e que Deus o ouvia, né? E tendo dito isso, clamou com grande voz. Grande voz significa que ele gritou mesmo, ele falou alto de verdade. Grande voz, ele, né, foi bem, porque a gruta geralmente é um lugar fundo, né, e quem tá lá fora, você precisa gritar realmente para quem tá lá dentro sair. Lázaro vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o, né, desata as faixas e deixai-o ir. Mais uma vez, né, Jesus pedindo para a gente fazer a nossa parte. É a mesma coisa de alguém que está chegando na igreja, né? Alguém que está chegando, você tem que cuidar daquela pessoa, né? Não é olhar para ela e falar, nossa, essa pessoa era isso e tal, olha, e tal. Não, a gente tem que amar as pessoas da maneira como elas chegarem para nós. Se elas estavam mortas antes, agora elas vivem em Jesus Cristo ali conosco. Então, essa passagem, ela remete muito a isso. O quanto nós precisamos cuidar das pessoas. E isso é uma função nossa como irmãos, né, em Cristo. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Os fariseus formam conselho para matar Jesus. Olha só, aconteceu esse milagre maravilhoso, mas vê o que acontece em seguida. Alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Então, uma multidão creu nele, mas uma outra parte foi correndo contar para os fariseus o que tinha acontecido. Talvez essas pessoas até crescem em Jesus, sabe? Mas eu penso muito que o pecado ele é viciante e a fofoca, a dissensão, né? Como diz aqui, que é você ficar, sabe, fazendo intriguinha, essas coisas, isso é viciante também. E essas pessoas tinham esse misto, né, de fofoqueiro e maldoso ao mesmo tempo, porque parecia que queria ver o circo pegar fogo, né? Então, pessoas que acham que querer ver o circo pegar fogo é legal, isso não é de Deus, não. Como diz o André Valadão, você não é crente, não. Então, vamos parar com isso aí, principalmente igreja, né?
irmãos dentro da igreja que fazem fofoca a respeito de uns dos outros. É algo muito triste que divide o povo de Deus. E Jesus não se agrada disso, o Senhor não se agrada disso. O Senhor não se agrada de ver um irmão se distanciando na igreja por causa da fofoca de um outro irmão. Então a gente precisa se policiar muito nisso, porque essas coisas não são coisas que vêm de Deus, são coisas que vêm de Satanás, vem do diabo, porque ele é que gosta de dividir, principalmente dividir os irmãos, né? Então, aqui voltando. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Eles não sabiam como, né, pegar Jesus, né? Porque acho que eles estavam pensando até que ele poderia fazer algum sinal e se livrar da situação, porque já que ele conseguia fazer tantas coisas extraordinárias, obviamente que se eles tentassem matá-lo, ele viveria novamente. Acho que era esse o pensamento, né? Se levantar um defunto, imagina então o que ele faz consigo mesmo. Então acho que eles estavam pensando, o que a gente vai fazer para conseguir pegar ele, né? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nossa nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Olha só que coisa, né? Ironicamente, né? Ele diz isso. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Então, assim, aqui a gente já sai do milagre e já entra novamente naquela realidade da perseguição dos judeus por Jesus, porque de forma alguma não havia nada que Jesus fizesse que os faziam crer. Muito pelo contrário, quanto mais milagres Jesus fazia, mais parece que um ódio dele, um ódio interno ali era nutrido, né? É aquela coisa quando a gente vê que quando as pessoas estão em pecado e o diabo ele está tomando conta da situação da sua vida, você não consegue ficar feliz com o que o outro faz, você não consegue aceitar o que o outro faz, você é dominado por vaidade, por orgulho, por inveja. Basta a gente ter como exemplo o próprio rei Saul. O rei Saul, o Espírito Santo o deixa porque ele não tem controle sobre si mesmo como rei de Israel e começa a ficar vaidoso, e disso é só ladeira abaixo. Ele começa a ter assim todos os sintomas de pecados possíveis. E é por isso que a gente precisa se policiar tanto o tempo todo, né? Porque às vezes pequenas coisas são brechas abertas para o inimigo entrar e fazer a festa. Aí ali ele faz a festa, não tem jeito. Então foram situações pequenas de Saul que abriram uma brecha para que o inimigo entrasse ali. E aí quando o Espírito Santo percebeu que o inimigo já estava tomando mais o lugar, porque o Espírito Santo, ele é assim, Jesus ele é muito exclusivista, ou é ele ou não é nada. Porque se você abre uma brechinha para o diabo, ele já vai embora. Ele fala: bom, então você não quer mais estar comigo, tchau. A hora que você me quiser, eu tô aqui. Mas eu não convivo com esse aí, porque luz não anda com trevas. Então, assim, essas pessoas aqui, esses judeus, os fariseus, eles estavam muito em trevas, muito em trevas, muito em pecado mesmo, porque eles estavam tão cegos a ponto de não enxergar que Jesus era o Filho de Deus. E a gente pode voltar à analogia com Saul, né? Ele não conseguia enxergar que o Espírito Santo tinha deixado ele não conseguia enxergar mais que as coisas que ele fazia não era mais
através do Espírito, era por vontade própria, por um discernimento dele mesmo, da carne dele mesma, dominada pelo inimigo. E aqui era a mesma coisa. Então, desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem, ou seja, ficaram maquinando ali o tempo todo uma maneira de matar Jesus, né? Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra, junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Então, assim, as pessoas, elas se dividiam o tempo todo em perseguidoras também, né? As cúmplices ali dos fariseus, porque os fariseus pediram aqui, né, para que se o vissem, denunciassem ele. E mais para frente a gente vai ver que essas mesmas pessoas ovacionaram Jesus. Ovacionaram Jesus na chegada dele em Jerusalém, para dali a pouco de novo entregá-lo e escolherem para ser solto Barrabás, né? É bem próprio do ser humano, a gente vê isso até hoje. É o tempo todo assim, e é por isso que podem criticar a maneira de um cristão ser, né? Pode achar que é uma pessoa chata, pode achar que é uma pessoa bitolada, pode achar, mas a questão não é essa. A questão é que ou a gente está com Deus ou está com o diabo, não tem como estar com os dois ao mesmo tempo. Então, assim, a gente prefere estar com Deus e eu espero que essa seja também a sua escolha, porque quem anda com Deus não sofre as retaliações do inimigo de maneira nenhuma. Então, a gente se encoraja nos momentos de fraqueza, a gente adora a Deus nos momentos de dificuldade, a gente ora a Deus em todos os momentos, e isso é algo maravilhoso, porque o Senhor não nos abandona em nenhuma etapa da nossa vida. E todos nós passamos por diversas etapas da nossa vida, todos nós passamos por muitas circunstâncias, mas Deus, ele é tão maravilhoso e tão misericordioso que ele está ali o tempo todo conosco, tanto na alegria, sorrindo com a gente, quanto na tristeza, chorando com a gente. E ele deixou isso bem claro aqui. Jesus sofre com a nossa dor e ele sorri com a nossa alegria. E na nossa dor, a glória dele se manifesta, e na nossa alegria, a glória dele se manifesta. Na nossa dor, a glória dele se manifesta em forma de milagre, e aí aquilo se torna numa alegria, e a glória dele se manifesta através do nosso testemunho, porque nós testificamos de quem é Jesus Cristo. E esse é o ciclo de Deus, que a gente saiba enfrentar todos os momentos junto dele, para a glória dele, para a honra e glória dele, porque nós somos suas criaturas, né? Nós somos a criação dele, então nós é quem devemos glorificá-lo. Tem pessoas que ficam esperando que Deus o agrade. Não, nós é que temos que agradar a Deus. Nossa, mas Deus é muito maldoso, ele não tá nem aí comigo. Mas e você? O que você faz por ele? Porque assim, barganha Deus não aceita. Condições Deus não aceita. Tem uma única maneira que eu até grifei aqui, é agradando ao Senhor. Jesus dizendo aqui: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então é isso que dá prazer em ser cristão, em termos temor à palavra de Deus, em sermos obedientes à palavra de Deus, em crermos em Jesus, né, como Filho de Deus, em termos fé absoluta em Deus, independente das circunstâncias,
né? E dessa forma criarmos um relacionamento com Ele e termos uma vida, uma existência que agrade ao Senhor. Então é sobre isso que se baseia. E é isso que a gente deseja para outras pessoas também, muita gente não entende. Né, que acha que o posicionamento do cristão é ser chato, que o cristão é uma pessoa insistente, é uma pessoa retrógrada, quadrada, é uma pessoa, enfim, gente, não tem nada a ver com isso, nada a ver, né? O que a gente quer é que todo mundo seja salvo no final, porque um dia isso tudo aqui vai acabar, as profecias já estão se cumprindo. Como eu disse, a gente não sabe, né, também se esse momento que o Brasil está vivendo, se é uma situação já do início do fim dos tempos, né? Já é uma preparação do ambiente, do território para o fim dos tempos. Então a gente precisa pensar que nós devemos sim fazer a nossa parte, como eu disse, é a gente que tira a pedra, é a gente que desata as faixas, né? E deixa Deus fazer o milagre, não fica querendo fazer a parte de Deus, porque nós não somos Deus. A nossa parte a gente tem que fazer, mas a parte mais importante é Ele quem faz. Então é só confiar. Confia, continua orando que vai dar tudo certo. Mas, assim como Jesus disse para Pedro, quando Pedro, né, quis defendê-lo e tudo, afasta-te de mim, Satanás. Então, assim, a gente tem que entender que se há uma profecia para este território também relacionada à vinda do anticristo, a gente tem que aceitar. Não tem jeito, né? Então, a gente não pode ficar atrapalhando que as profecias se cumpram, igual a Pedro tentando a todo custo salvar Jesus, né? A gente não pode salvar quem já nasceu salvo, gente, né? A gente tem que tentar se salvar, né? Porque esse é o mais difícil. Buscar a santidade, buscar um galardão lá no céu, essa é a parte mais difícil. Amém? Hoje a gente vai ficar com o capítulo 11, amanhã a gente entra no 12, porque o 12 ele é bem profundo, né? Fala sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, Maria ungindo Jesus, então a gente precisa, não dá para fazer correndo de qualquer jeito, eu não gosto. Acho que para o Senhor, ou a gente faz as coisas com excelência, ou a gente não faz. Meia boca, para mim, não resolve. Né? Então vamos orar para a gente encerrar o estudo de hoje. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais esse momento, por esse milagre maravilhoso, por esse texto maravilhoso, essa palavra que tanto nos edifica, Senhor, que tanto nos ensina a respeito da sua grandeza, Pai, da sua majestade. Obrigada, Jesus, por ter nos deixado tantos ensinamentos maravilhosos e ricos e profundos, Senhor. Muito obrigada. Amanhã estaremos aqui juntos mais uma vez, diante da Tua presença, para darmos continuidade a esse estudo, Senhor, porque queremos Te conhecer cada dia mais. Queremos saber mais a respeito de Ti, das coisas que Te agradam, das coisas que Te desagradam, do que o Senhor deseja para nós, do que o Senhor deseja que a gente faça, Jesus, para a gente entender quem Tu és em relação a nós, quem Tu és como Criador do Universo, quem Tu és como um Deus de milagres, de alianças e promessas, Senhor. Obrigada, Jesus. Amanhã estaremos juntos mais uma vez aqui. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada por estarem presentes. Já já vai estar no YouTube, para o pessoal do YouTube que tem assistido. Muito obrigada. Desejo que vocês tenham uma noite bem tranquila, né? Que estejam juntos aí na presença do Espírito Santo. E amanhã nós estaremos juntos mais uma vez. Então, Deus te abençoe, um grande beijo e até amanhã.